Olá pessoal, nesse segundo vídeo eu ia falar da região de localização dos polos de malha fechada, né? Que são na verdade a região onde a gente pretende colocar os nossos polos de malha fechada para que o sistema se comporte de acordo com alguns critérios de projeto. E de forma geral, as características do critério de projeto são, que eu vou trabalhar com um exemplo, né? Um sobressinal máximo de 20%, um tempo de subida menor que 10 segundos, né? 10% do regime permanente nesse tempo de subida, e uma frequência de banda aqui de 0,1 radianos por segundo. Então a ideia aqui é mostrar como que a gente acha essa região em função dos parâmetros e dos critérios de projeto. Então, no primeiro caso, através da restrição de sobressinal, a gente já calcula esse zeta, né, que está relacionado aqui à taxa de decaimento, e o beta, né, que eu calculo através do zeta, que é o mesmo ângulo ali do zeta, né? São as posições para as quais que eu tenho aqui um amortecimento, um dado amortecimento. Como a gente viu anteriormente, né, se eu tiver aqui um plano complexo e eu tiver numa determinada região polos complexos aqui, né, polos complexos conjugados, esse conjunto de polos, vou chamar aqui de 1, né, e o conjunto de polos, que eu vou chamar aqui de 2, né, sendo que eles estão na mesma região aqui, eles têm, se eu for olhar a resposta no tempo, eles têm o mesmo sobressinal. Então, como a gente já viu na aula anterior, o sobressinal independe aqui da localização dos polos, ele depende apenas do ângulo que eu estou aqui em relação ao eixo real. Então, ele só depende desse ângulo. E esse ângulo ele depende de zeta. Né? Então a gente acha, a primeira coisa que a gente faz, né, geralmente vai ser dado aqui um sobressinal, nesse exemplo aqui foi de 20%. Com esse sobressinal, e aplicando nessa equação, a gente vai achar um determinado zeta. Com esse zeta, a gente vai achar um beta, né, que é esse ângulo aqui que eu estou mostrando. E para esse beta aqui, todos os meus sistemas, né, não importa qual posição que os polos vão estar, né, se eles estiverem nessa linha, que nesse caso aqui deu um ângulo de 62,87, não vai importar se o polo vai estar aqui, né, se esse par de polos vai estar aqui, ou se esse par de polos vai estar próximo da origem, eles vão ter um sobressinal de 20%. E quanto menor for esse ângulo, né, se eles estiverem aqui, por exemplo, eles vão ter um sobressinal menor que 20%. Então, de forma geral, a gente não quer que esse ângulo seja maior que 62,87. Se ele for maior, né, se eu tiver polos aqui, eu vou ter um sobressinal maior. E se eu tiver meus polos aqui na parte no semiplano direito, eu vou estar instável, né? Isso aí nem precisa de fomentar. Dentro da parte de estabilidade, né, a gente quer que os nossos polos estejam nessa região que eu mencionado, estejam fora da região que eu sinalei. Então essa é a minha região que restringe o meu sobressinal. A restrição de tempo de assentamento, a gente usa essa expressão, né, que o tempo de assentamento é dado por menos ln de sigma, sendo que sigma é o sobressinal em relação ao regime permanente. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, o sigma dado foi de 10%. Né? A gente quer que o sobressinal não seja maior que 10%. E esse 10% vem em relação ao regime. Então, se eu tenho um regime, meu sigma em porcentagem vai ser o tamanho dessa oscilação que eu estou mostrando aqui no nosso gráfico que a gente já visto. Dividido, esse aqui é o delta, né, dividido pelo sigma. Lembrando que o sigma é a localização, né, da parte real do nosso polo, que é S é igual a sigma mais um J ômega. Sigma vai ser ômega N zeta, né? A gente já viu anteriormente. Então, se a gente quiser saber qual que é a localização desse polo, onde que esse polo deve estar, para que o meu tempo de assentamento esteja, por exemplo, em 10 segundos, né, no máximo 10 segundos, ele atinja 10% do sistema. Então a gente usa essa expressão e localiza aqui o polo. Então, para esse polo,
para um polo localizado em 0.2, né, no caso menos 0.203, eu vou garantir que meu tempo de assentamento, né, pelo menos nessa parte real, meu tempo de assentamento atinja os 10 segundos que ele pediu. E se meu polo estiver um pouco mais para cá? Se meu polo estiver um pouco mais para cá, ele vai ser cada vez mais lento, né? Está escrito nessa figura. Então eu vou atingir o tempo de assentamento bem mais lento. Se eu tiver um polo para cá, eu respeito meus 10 segundos, eu atingo meu assentamento um pouco mais rápido. Então essa é a segunda região de restrição que está relacionada para a gente ao tempo de assentamento. O tempo demora para essa resposta chegar ao região. E a próxima restrição está relacionada à frequência de oscilação. A frequência de oscilação, como a gente já conhece, esse ômega-d, ele é uma variável direta. Né? Se eu tiver então no meu sistema com um polo, né, localizado, por exemplo, nessa região, nesse caso aqui a frequência foi 0.1, né? Mas se eu tiver um par de polo complexo localizado nessa região, a gente sabe aqui que a resposta no tempo desse sinal vai ser a parte exponencial, que está relacionada a esse signo. Vou ter aqui uma elevado a menos signo t. E aqui eu vou ter um cosseno de ômega d no tempo. Né? E aqui eu vou ter algumas constantes que vão depender dos zeros. Né? Mas de forma geral eu vou ter uma parte exponencial e uma parte oscilatória, né? Que eu vou ter mais termos e cossenos e cossenos. Mas de forma geral, a minha resposta, né, para um sistema dessa ordem, ela vai ter uma oscilação. Essa oscilação vai estar na frequência ômega-d, e essa envoltória vai ser de menos sigma t. Então, essa questão da oscilação já é uma coisa direta, né? Se eu quero uma banda de 0.1 radianos por segundo, né? Já posso colocar na minha restrição aqui direto. Se a minha frequência oscila, né, se eu tenho uma frequência em um determinado polo, que aqui, por exemplo, é 0.2, ele já está fora aqui do projeto. Eu não posso colocar polos nessa região. Eu vou estar oscilando na frequência maior do que eu desejaria. E da mesma forma aqui embaixo, né? Esse plano aqui ele é simétrico, né? Só tem polos complexos são simétricos. Então, basicamente é isso. Se eu atendendo os três requisitos, então eu junto todas aquelas regiões lá, a região que vai me atender aqui vai ser essa região que está em azul. Ela atende os três requisitos. Ela atende a parte de sobressinal, que está relacionada aqui ao ângulo. Então, a partir daqui eu atendi meu ângulo, ou seja, meu sobressinal vai estar dentro do que eu quero. Com o sigma, né? Definindo o sigma, eu defino a minha rapidez. Então, o meu sistema vai ser mais rápido, vai ser tão rápido quanto eu queira, se eu for para essa região. E a minha frequência que ela define qual que vai ser a oscilação. No caso, a oscilação tem que ser menor do que também. Se eu tiver um polo, se eu tiver que projetar um controlador, eu posso colocar os polos do meu sistema de malha fechado por aqui, né, que provavelmente eu vou conseguir atender os requisitos do projeto. O ideal seria se eu colocasse aqui, né, um polo complexo nessa região, que aí eu conseguiria atender a região e ainda evitaria não linearidades do sistema físico real, as possíveis não linearidades do sistema físico real. Então, para resumir, né, os sistemas de ordem superior, o controlador ele ajusta o sistema para a gente ter polos dominantes de cima na ordem. E a gente usa polos do sistema dominantes de cima na ordem porque isso é benéfico para boa performance em não linearidades. E pode ser também que os parâmetros de sobressinal, né, mesmo que meus polos estejam ali dentro daquela região, pode ser que os parâmetros de sobressinal, né, de rapidez, de tempo de subida, não atinjam o esperado, porque eu tenho, afinal de contas, outros polos de zeros na minha função de transferência que pode estar influenciando na resposta. Mas essa região é uma boa dica de onde colocar os polos de malha fechada, utilizando ali o método de ajuste controlador no lugar das raízes. Eu vou deixar esse vídeo aí para quem possa interessar. Basicamente é o que eu falei aqui, né? Um pouco mais profundo, vocês podem olhar.
ele relaciona, dá as relações entre polos e zeros, né, e diz qual que é a melhor região ali na hora de ajustar os polos e zeros. Por esse vídeo é só, pessoal, espero que seja útil para o estudo de vocês.